Amados, vamos, esta noite, introduzir a lição do próximo domingo. Nós estamos estudando no domingo sobre os sinais da volta de Cristo, os sinais do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no próximo domingo nós vamos estar juntos, trabalhando um dos mais importantes e difíceis sinais. Tanto é que a próxima lição da escola dominical vai ser dividida em 2 encontros. Então vamos ter o domingo que vem e o outro domingo. E necessito que hoje possamos introduzir toda a lição que será objeto de estudo no próximo domingo, tá bom? Então, um conselho básico, depois de ter a aula de hoje, o que você vai fazer? Você vai ler o livro de Judas. E depois de ler o livro de Judas, você vai ler a lição em casa. Ou seja, Jesus disse que antes dele voltar, iriam se multiplicar os falsos profetas. Ou seja, os falsos mestres. Tá bom? E com a multiplicação dos falsos profetas e dos falsos mestres, nós teríamos um problema muito sério, extremamente sério. Então, como é de todas as lições a mais difícil, tá? Não é que seja a mais complexa, a pior de pegar, não, é a mais difícil. Porque guerra e rumor de guerra, facilmente a gente entende. Fome, facilmente a gente entende. Desastres naturais, facilmente a gente entende. Agora, anticristos, falsos cristos, esse aí é o mais fácil de todos. Mas, falso profeta, ou seja, falso mestre, esse é difícil. Esse é um ardil tão grande, tão grande, tão grande, que Deus usa 2 dos seus apóstolos para nos falar sobre falsos profetas. Deus usa Judas, que é inclusive meio-irmão de Jesus, sabia? O Judas que escreve aqui, a epístola de Judas é meio-irmão de Jesus. E Jesus usa Pedro, na sua segunda carta, usa Pedro. E o que nós vamos fazer? Nós hoje vamos introduzir a lição de domingo. Aí domingo nós vamos ter a lição. Na quarta-feira nós vamos aprofundar. E no outro domingo a gente termina a lição inteira. E aí eu quero ver se alguém em nossa igreja vai ser enganado com falsos profetas, com falsos mestres. Amém? Então vamos juntos. Amados irmãos, vamos abrir em Judas. O que nós vamos trabalhar em Judas, e depois na próxima quarta, em 2 Pedro, ajudará bastante na compreensão do estudo no domingo de manhã. Ajudará, ampliará de forma muito grande o estudo de domingo de manhã. De tal forma que o pastor que irá ministrar o estudo de domingo de manhã, graças a Deus, terá um arcabouço muito maior e uma possibilidade muito melhor de desenvolvimento. Hoje nós não temos slides, hoje é o sistema absolutamente tradicional, tá? Palavra de Deus, nós vamos projetar as escrituras no vídeo, mas eu preciso que você, por gentileza, pegue
algumas definições que Judas falou dos falsos mestres, que também nós podemos chamar de falsos profetas, tá bom? Eu sei perfeitamente que nós, pentecostais, quando falamos em profeta, a gente sempre tem aquela noção de alguém que, no momento de êxtase espiritual, fala com alguém alguma coisa da parte de Deus, anunciando a alguém algo específico para a vida dele, ou para uma comunidade. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor, essa noite, pode levantar um de nós aqui. Por exemplo, está ali o Marco Aurélio, e nós cremos que Deus pode tomar o Marco Aurélio em profecia, e ele ser levantado e ele trazer uma palavra de exortação, uma palavra de edificação para a igreja, no tocante a um aspecto próprio e absolutamente específico. Os irmãos ainda se lembram da guerra da Ucrânia e da Rússia? Ainda se lembram? Porque os comentários na internet começaram a diminuir. Parece que a guerra está ficando normal. Na Ucrânia, tem um local chamado Odessa. Uma cidade chamada Odessa. Antigamente não tinha, Júlia, Ucrânia e Rússia. Antigamente não tinha Ucrânia e Rússia. Era tudo uma região só. Mas eram irmãos diferenciados em costumes. Você sabia que nessa localidade chamada Odessa, um grupo de crentes, numa reunião como essa, irmãos, ouviu uma profecia que dizia exatamente assim: abra o mapa, veja um local chamado Brasil, saia daqui e vá para o Brasil. E mamãe está aqui, mamãe sabe dessa história. Por quê? Porque o irmão do meu pai, também falecido, tio Gerson, o filho mais velho, ele era casado com uma filha de um desses imigrantes. E a irmã que foi tomada por Deus naquela reunião da igreja, na casa deles, disse: saiam porque o comunismo vai entrar. Metade acreditou, Júlia, metade não acreditou. Os que acreditaram entraram no navio, eles nem conheciam o que era o Brasil, né, mamãe? Foram procurar no mapa onde era o Brasil. E aí saíram, vieram para o Brasil, e 2 a 3, 5 dias depois de chegar no Brasil, o comunismo tomou e matou os que ficaram. E é por isso que hoje, ali em São Paulo, você tem a cidade de Nova Odessa. Nova Odessa. Então, nós cremos, irmãos, sim, em profecia como manifestação estática do poder de Deus, e é perfeitamente possível. Mas papai também nos ensinou que profecia é também a palavra de Deus. Então, um profeta também é aquele que ensina a palavra de Deus. Então, um profeta é um mestre da palavra de Deus. E quando Cristo diz que nos últimos dias se multiplicariam os falsos profetas, ele estava falando especificamente de quê? Dos falsos o quê? Mestres. E nós queremos nessas 2 semanas nos dedicar de forma radical a entender sobre os falsos mestres, à luz da palavra de Deus, para que você possa separar verdadeiros de falsos homens e mulheres que estão por aí querendo ensinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque vivemos nos últimos dias, e o que mais se multiplica é gente de forma maligna ensinando a palavra de Deus. Os falsos profetas ou falsos mestres. E aí eu quero que você abra comigo em Judas capítulo 1, porque Judas no primeiro versículo ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele poderia dizer, né? Judas, irmão de Jesus, ó que moral. Filho de Maria e filho de José.
Mas não, ele se bota na posição que ele tinha que se colocar. Servo, escravo do meu irmão Jesus Cristo. E irmão de Tiago. Por que ele fala de Tiago? Porque Tiago nessa época era o grande pastor da igreja em Jerusalém. E aí eu paro e penso, né? Maria teve 4 filhos, no meio deles Judas e Tiago, e filhas. E aí tem gente que diz que ministério não pode ser desempenhado por uma família. Jesus deixa em Jerusalém seus 2 irmãos cuidando da igreja. E aí? Como é que fica? Né? Aí vamos lá. E os 2 escreveram. Tanto Tiago é quem escreve a epístola de Tiago, e Judas escreve a carta de Judas. E o que é lindo é que são chamados de apóstolos. Mas só se converteram, sabe quando? Depois que Jesus ressuscitou. Até a ressurreição de Cristo eles não criam. Com a ressurreição, seus irmãos creram, os olhos foram abertos e se transformaram em colunas da igreja. E agora olhavam para o seu irmão mais velho e o chamavam de meu Deus e meu Senhor. Só o Evangelho faz isso. E aí a palavra de Deus, de forma muito direta, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus, Pai, guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. A gente costuma dizer a paz do Senhor, né? Cada um dos apóstolos tinha uma forma de tratar com carinho a comunidade. Quando a comunidade ouvia graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabia que era Paulo. Quando a comunidade ouvia misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, eles já sabiam que era Judas, irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? É muito bonito isso. Um dia nós vamos estudar cada uma das saudações dos apóstolos. Aí ele vem: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, ele queria escrever sobre o quê? Salvação. Ele queria falar sobre soteriologia. Ele queria nos trazer a noção da mensagem da salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas nos foi entregue aos santos. Opa, o que está acontecendo aqui? Olha que interessante os termos. Exortando-vos. Então Judas se coloca como o quê? Mestre, como profeta. A batalhardes, ou seja, estava tendo uma guerra. Batalha é sinônimo de quê? Guerra. E é batalhar diligentemente. E batalhar pelo quê? Pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você sabe por que a gente não acredita em nova doutrina? Em nova unção? Em novo poder, em mover novo. Não. Sabe por quê? Porque a fé já foi dada, ela já foi entregue e ela não muda. Ela não muda. Manifestações do Espírito são outra história. Mas a fé é única no tempo e no espaço. E Judas diz: alguma coisa estranha está acontecendo, lutem pelo que já foi dado. Irmãos, a gente não acredita em atualização. A gente não acredita em mudança de doutrina. A gente não acredita em nova unção. Porque já foi dada a fé de uma vez por todas e ela está encerrada. Meu pai viveu 50 anos dizendo isso. E eu vou morrer dizendo a mesma coisa.
E que você e eu possamos ser enterrados dizendo: há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós vamos morrer grudado na verdade. E ninguém tira isso da gente. Agora, olha que lindo. Continuemos a leitura. O que Judas estava preocupado? No versículo 4 ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Opa, certos indivíduos, como é a primeira característica deles? Sublinhou aí, dissimulados. Todo falso profeta, todo falso mestre é dissimulado. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que não demonstra o que é. É uma pessoa que esconde as garras. É uma pessoa que por fora é uma coisa, por dentro é outra. É dissimulado, é malandro. E eles entraram com dissimulação. Quer dizer, eles não estão fora da igreja, eles estão dentro da igreja. Só que desde a antiguidade, ou seja, foram pronunciados para a condenação. Eles são ímpios. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e negam nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Então eles são dissimulados, libertinos. Que é isso, meu amigo? Vale tudo. Deus é amor. Todos são filhos de Deus. Não há essa história de certo e errado. Deus nos libertou para tudo. Vale tudo. E olhe que interessante. Negam a soberania de Jesus Cristo. Eu essa semana ouvi de um amigo que Jesus foi um excelente filósofo e um momento em que ele viveu, ele era absolutamente necessário. Mas como todo e qualquer homem, ele foi suplantado pelas épocas. E o amigo é pastor. O amigo é pastor. E a defesa dele: Jesus não disse que o Espírito viria para complementar a obra? Sim, isso é verdade. O próprio Jesus disse: é necessário que ele venha. E eu quero ensinar tudo, mas não posso. Mas ele vai vir e vai ensinar tudo. Na medida que o Espírito veio, segundo ele, o Espírito nos conduziu a uma vida superior à de Cristo. Ariston, o Espírito que Cristo diz que viria para dar testemunho dele, viria para lembrar as palavras dele, e viria para nos fazer entender o que ele disse, para glorificar a ele. Qualquer um que olha para Cristo e diz: foi um homem maravilhoso, mas passou. As palavras dele só têm sentido no contexto cultural dele, não se aplicam hoje. Qualquer um destes é falso profeta, porque ele mesmo disse: passará céu e terra, mas as minhas o quê? Não hão de quê? Passar. E Judas, irmão de Cristo, disse: olha, são ímpios, são malandros, vivem em libertinagem e negam a soberania do Senhor, Jesus Cristo. E aí ele vem: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo e tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram.
que Judas está dizendo aqui? Se lembra do povo que saiu do Egito? Quem foi que entrou na terra de Canaã? Josué e Calebe. E qual foi o problema do povo? Foi aquela passagem bíblica em que eles não confiaram que Deus poderia colocá-los aonde? Aonde? Dentro da terra. Mas como é que surgiu a incredulidade? Se lembra? 10 dos 12 espias disseram: nós vamos morrer. Eles vão nos engolir. E um povo de 3 milhões de pessoas no Egito sai. São enterrados no mínimo 1,5 milhão. E 1,5 milhão, que eram os filhos, se levantam e esses entram. Como é que 10 pessoas, Mateus, influenciam 1,5 milhão e levam 1,5 milhão para o túmulo? Porque ninguém pense que se errar, em razão de um conselho errado e de um ensino errado, Deus vai te tirar da fria. Um cego conduzindo o outro vai para onde? Papai não falava isso 50 anos? Gedeuzinho, você não tem nada novo, você só repete seu pai. Sim, exatamente isso. Não tem autorização de Deus nenhuma para trazer as novidades que eu tenho na cabeça. Então vamos repetir tudo que papai falava. Entendeu? E enquanto Deus não me permitir, não falo. Escute. Olha que interessante. Júlia, 10 pessoas levam para o buraco 1,5 milhão. Olha o que são os falsos mestres. Eu não estou dizendo que aquele povo foi para o inferno, tá bom? Não erra não. Não sai dizendo, está tudo no inferno. Não. Foram salvos. Mas não entraram em Canaã. Os falsos mestres, eles têm a incredulidade por o quê? Fundamento dos seus ensinos. Ai que não vai dar certo, ai que estamos dando um passo errado, ai que isso, ai que aquilo. A fé é o firme fundamento. Deus não falou? Deus não disse que ia botar? Deus não disse que ia realizar? Tem que crer quando Deus fala. E todo falso profeta é incrédulo. Ai, será que realmente Deus falou? Não está na palavra. Segundo lugar, cuidado, porque os anjos que não guardaram o seu estado original, versículo 6, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas, para o juízo do grande dia. Quantos anjos existem, querida neguinha, que assim é chamada com muito carinho? Quantos anjos existem? A gente não sabe. São miríades, e miríades, e miríades. Mas a Bíblia diz que 1/3 vai para o inferno. 1/3 vai para o inferno. Por causa de quem? Por causa de um anjo. Que não é qualquer anjo. Lúcifer não era qualquer anjo. E Lúcifer não é qualquer anjo. Mas um anjo conseguiu conversar com 1/3 dos anjos. E você já pensou nisso? Você já pensou que 1/3 dos anjos vai para o lago de fogo e enxofre?
Vá ouvindo qualquer um por aí. Abra o YouTube e bote qualquer um dentro da sua casa. Deixe qualquer um falar qualquer besteira. Engula qualquer porcaria. Mas pastor, qual é o padrão? Qual é o padrão? 50 anos papai dizendo qual é o padrão. Vou repetir a palavra do Senhor. Siga qualquer um. Ande com qualquer um. Repita o que os outros estão falando. Pegue mensagem dos outros na internet e vai falando por aí como um papagaio repetindo. Pega chavão de hino e sai dizendo por aí como se fosse a palavra de Deus. Olha o problema. Mas Deus é injusto de não ter deixado aquele povo entrar. Irmãos, o teu critério e o meu de justiça em relação a Deus é trapo de imundície. É modes. Você entendeu? Ah, mas Deus foi injusto por arrebentar os outros anjos. Eles só seguiram Lúcifer. Eles tinham livre-arbítrio. Quem acompanha o diabo tem destino certo. E olha que interessante, olha que interessante. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, aqui está dizendo que foi destruído, não foi só Sodoma e Gomorra, como a gente tem no texto ali em Gênesis. Aqui está dizendo que foi Sodoma, foi Gomorra, mas eram cidades grandes, pastor Roberto, e elas tinham influência em cidades pequenas ali do lado. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Olhe para cá. Meus amados, olha a liderança que Sodoma e Gomorra exerciam sobre cidades circunvizinhas. Se você pega a geografia de Sodoma e Gomorra, que a gente já viu, né, em aulas passadas, na quarta-feira, elas estão ali, um pouco mais perto do Mar Morto. E várias cidadezinhas existiam do lado, pequenas. E elas eram grandes, bonitas. O sobrinho de Abraão, ao ver, e ao ter que se separar de Abraão, enlouqueceu com o que via. Eram lindas. E a Bíblia diz, como quem vai para Zoar, no Egito. Zoar, no Egito, era uma das regiões mais lindas que se tinha. Você já pegou um carro, ou então uma moto, e desceu ali para Gramado e Canela? Gente, a estrada é a coisa mais linda do mundo. É bonita a estrada, é linda a estrada. É uma estrada muito bela, cheia de hortênsias. E você tem vontade de parar toda hora para tirar foto. Você já deu uma volta na Serra de Petrópolis? Eu fui uma vez, mas eu fiquei tão revoltado, porque eu é que estava dirigindo. Se eu soubesse, egoísta como eu sou, Mateus, eu tinha botado Dinha dirigindo para ficar olhando, entendeu? E eu tive a chance, porque eu poderia dizer, amor, tirei a carteira agora, e ainda sou ceguinho, mas fui dirigir porque era o homem. Oh, mas que mané. Gente, que estrada linda. Que estrada linda. E você para, de canto em canto tem água limpa. Frutas maravilhosas. Fora outros rincões do país. Se eu começar a citar, a gente sai do texto, fica pensando no Brasil, e não aprende o texto,
E domingo o nosso pastor tem que dar aula sobre isso aqui. Escute. Então, quando Ló viu Sodoma e Gomorra, era lindo aquilo, que o atraiu. Deus destruiu somente Sodoma e Gomorra? Pelo texto aqui, ele destruiu as duas maiores e as cidadezinhas que estavam do lado. Sobrou nada. Você está vendo o que um falso profeta faz? Você está vendo o que um falso profeta é capaz de, e um falso mestre é capaz de fazer? Você sabe por quê? Todos nós que subimos neste púlpito, nós lemos muito, estudamos muito, verificamos a maioria das interpretações, e de forma quase enlouquecida, oramos para que Deus tenha misericórdia, para não se tornar falso mestre ou falso profeta. E aí vem, ora estes, versículo 8, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, ou seja, os falsos mestres são chamados de sonhadores alucinados, porque eles não têm a razão no lugar, eles não têm a cabeça no lugar, eles são regidos pelo coração enganoso que os possui. Qual sonhadores alucinados não só contaminam, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. É gente que adora, obviamente ele queria estar no lugar do pastor, no lugar do mestre, no lugar daquele que está guiando o povo. É lógico que ele vai difamar qualquer autoridade na frente, porque ele deseja aquele lugar. E ele deseja por sórdida ganância, como diz 2 Pedro. E olha que interessante. Versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, mesmo o diabo já sendo diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Não vamos entrar nesse texto. Mas, até um anjo caído, segundo esse texto, merece o devido respeito. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Continue. Olha que interessante o texto. Estes, porém, os falsos mestres, quanto a tudo que não entendem, difamam. Incrível, né? Difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, quer dizer, eles não têm compreensão espiritual. Eles não são homens espirituais, porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais pelo Espírito. Eles não, por instinto naturais. Como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. O que Judas está então dizendo aí? Obviamente que ele vem e fala, e ele agora procura explicar o que falou no versículo anterior, quando no versículo 11 diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual foi o problema de Caim? Deus vem, Deus fala, Deus conversa, mas Caim não abaixa a cabeça nem para Deus. Caim é tomado de inveja, de ciúme, de ódio do seu irmão. E Deus adverte Caim pela palavra, mas Caim
está tão tomado de inveja, de ódio, de orgulho, que ele não abaixa a cabeça, ele não aceita a correção. E ele vai e ele faz aquilo que não poderia fazer. Assim são estes. É gente de um nariz empinado tão grande que não abaixa nunca. Deus pode estar falando, o coração deles não é tocado. Deus pode estar dizendo, ele olha e diz, eu sei muito mais do que esses. Eu compreendo muito mais. E Deus falando com eles, você está errado, você está errado, você está errado. Não tem nenhuma possibilidade de conversão. E movidos pela ganância, se precipitam no erro de Balaão. Balaão é aquele que quer transformar as questões espirituais em dinheiro, grana. É fácil identificar um falso mestre. Ele está do teu lado para tirar só dinheiro. Ele quer tua roupa, ele quer tua grana. Ele não faz uma oração por você sem finalidade econômica. Ele não te dá um abraço sem querer te dar uma facada. É tranquilo. E perecem na revolta de Corá. Ou seja, Corá foi aquele parente de Moisés que se levanta contra Moisés, dizendo, por que você e não eu? Porque é você e não eu. Versículo 12. Aqui está uma das descrições bíblicas mais bonitas da palavra de Deus sobre falsos profetas. Essa passagem é linda, irmãos. Talvez eu e você não entendamos porque vivemos no século 21 e talvez porque não estejamos afeiçoados com as realidades que aqui estão. Mas vamos devagarzinho. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Olhe para cá. O que são rochas submersas? São perigos camuflados. O navio vem, a água está tranquila, o navio vem, mas tem ali uma rocha submersa. Ele bate, rasga-o, e ele afunda. Entendeu o que são esses falsos mestres? Eles estão no nosso meio só para fazer vidas naufragarem. Eles são perigosíssimos. Eles se posicionam de tal forma que você não vê e a atuação deles é para acabar contigo. Com teu casamento, com tua casa, com tua vida, com tuas finanças. Sério. Qual rocha submersa que simplesmente arrebenta um barco, e arrebentando um barco nunca está só, vai muita gente para o fundo, assim eles estão dentro da igreja. Eles não querem matar um, eles querem afundar um Titanic. Porque eles sabem que na hora do naufrágio, bote tem para poucos. A maioria vai morrer. E eles têm prazer nisso. Olha que figura interessante. Eles são pastores de si mesmo.
Engraçado, né? Pastor vive para a ovelha. Pastor pensa em alimentar a ovelha. Pastor anda em prol da ovelha. Eles são pastores de si mesmos. Eles são egocêntricos, pensam só nele. Morra o resto. Aconselhamento pastoral para quem está brigando de casal? Não, meu amigo, vocês são adultos, se virem. Instrução voltada para crescimento? Não, meu amigo. Isso não dá isso aqui, ó. E eu preciso disso aqui, ó. Escola bíblica dominical, crescimento espiritual, oração, jejum, fervor, ajuda. Não. Tem que pensar no meu. Olha a figura aqui, ó. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Olha agora para cá. Só tem um jeito de você entender isso, olhando para a Judeia. Quando você olha para a Judeia, nuvem em toda aquela região é milagre. Chuva. Chuva não é frequente. Então, nuvem é sinal de esperança. E aí, o que acontece? O que eles são? Eles são nuvens sem água, impelida pelos ventos. Ou seja, chegam, não traz água, não traz bênção, traz esperança, ainda vai embora. Sério. É gente que vende mensagem barata, evangelho da prosperidade, faz isso que vai dar certo, pula 20 vezes, você vai vencer. Sério. Promete o que não está na palavra de Deus. Torce a palavra de Deus para criar promessas que não são para aquela pessoa daquele tempo. Chegam e a pobre da pessoa se enche de esperança. Aí a pessoa vai, cai na malandragem, e eles, vão embora. E te deixam no prejuízo. Isso aqui não é gente que quer estar na igreja toda segunda, toda quarta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, cuidando de você, andando com você, protegendo você, falando com você, orando com você, recebendo você. Não, 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 não. Chegam numa lábia, e tal como o papo do judeu, olhando a nuvem, dizia, uau! Só que não vem chuva, o que promete não faz, ainda some. Porque se você pegar ele, você enche de bolacha. Árvores em plena estação dos frutos, desprovida destes. E duplamente morta. Como assim, pastor? Pensa comigo. Vamos lá. Mês de janeiro, a gente pode esperar que tipo de fruta? Me ajudem. Manga? Uau, que delícia. Fevereiro e março. Quando é que começa a goiaba? Agosto por aí, né? Laranja. Sabe, a gente, morango, uau, que delícia. Morango é uma delícia. Sabe o que é você olhar para uma árvore, na época em que ela tem que dar fruto, e ela não dá fruto?
ela não tem absolutamente nada, é esse falso mestre. Eles não têm o que dar para a igreja. Eles não têm o que manifestar para a igreja. Eles não têm palavra, eles não têm oração, eles não têm dedicação, eles não têm amor. Eles são lobos gananciosos, doidos pela sua lã, meu amado irmão. Loucos pelo leite que você pode dar. Mas nada. Agora, quando você procura nele fruto, você não tem. Você não tem uma palavra vigorosa, você não tem alguém de oração, você não tem alguém de presença de Deus, você não tem alguém de sinceridade, você não tem alguém com quem conte, você não tem alguém para aconselhamento, você não tem ninguém para direção. Ondas bravias do mar que expujam ou espumam as próprias sujidades. Aqui é pesado. Porque onda bravia existe para quê? Se você está nadando, para te arremessar nos corais e te matar. Se você está dentro de um navio, é para virar um navio. Sim, eles vêm, é para acabar com a tua vida. Eles vêm, é para acabar com uma igreja. Eles são esse tipo de gente. Estrelas errantes, guardados para as trevas. Estrelas errantes, guardados para as trevas. Aqui é interessante porque na época em que Judas escreveu isso aqui, esse amado texto, Judas sabia que algumas estrelas eram pré-ordenadas por Deus para momentos importantes na face da terra. Judas conhecia a história do irmão dele, e ele sabia que reis vieram do Oriente, olhando uma estrela, até chegar a Cristo. Então, o que seria uma estrela errante? É aquela estrela que aparece no horizonte, no raiar da alva, e que, infelizmente, você pensa ser uma estrela com potencial de guiar alguém à verdade, mas só leva o indivíduo para o erro. Só leva o indivíduo para o erro. Tem alguns autores que, interpretando este ponto aqui, dizem que são estrelas que apareciam nas constelações e que, se você não tomasse muito cuidado, elas te guiariam para partes do mar aonde, não sei se é verdade, assim dizem, aonde a embarcação seria tragada. Não sei se é verdade essa última parte, tá? Mas eu achei muito interessante trazer para os irmãos. Então, Judas, de forma muito direta, traz estas informações, e ele termina no versículo 16, são murmuradores, são descontentes, andam segundo suas paixões, vivem de forma arrogante, propalando maldades, e ainda são malandros, porque são aduladores. Estão do teu lado, te abraçando, até tirar de você o que eles querem. O que eles querem. Isso aqui se tornou um problema tão sério na igreja, tão sério, que Judas e Pedro
tiveram que ir de Jerusalém, Judas de Jerusalém. Pedro estava em Roma quando escreveu a segunda carta. Assim, a maioria dos grandes intérpretes fala. Então, Judas de Jerusalém manda esta carta para todas as igrejas, porque Jerusalém era a principal igreja, era a sede, até o momento da destruição, e depois Pedro de Roma, antes da sua morte, escreve a segunda carta, segundo os intérpretes, e na segunda carta ele fala coisas também muito interessantes sobre esses homens. Muito. Irmãos, sabe qual o problema? O problema é que Jesus disse que esse tipo de gente aqui iria se multiplicar nos últimos dias. E aí o estudo que começou hoje, continuará domingo de manhã. Eu te convido a estar. Um amado pastor nos trará um estudo. Teremos slides, tudo preparado. E será uma benção. E aí na próxima quarta a gente pega e aprofunda mais um pouco. E no outro domingo fechamos todo esse estudo. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelos teus apóstolos. Obrigado por teu amado irmão. Teu meio-irmão, Senhor. Gerado por Maria e por José. Obrigado por Judas, esse amado apóstolo. Obrigado pelas advertências. Senhor, quando tu falas, por intermédio dos teus apóstolos, que devemos ter os olhos fixados em ti, que és o autor, e que és o consumador da nossa fé, nós agora entendemos. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Tu és o nosso Salvador. E nós não vamos abrir mão da fé que já nos foi dada, do ensino que já foi ministrado. Muito obrigado pela tua palavra. Ela, como nunca, é absolutamente moderna. Senhor, nos livre dos falsos mestres. Senhor, nos livre de nos tornarmos falsos mestres. Ajuda-nos a reproduzir o que está na tua palavra, com temor e tremor, para conduzir esse povo a ti. Ó amado Espírito Santo, sê conosco. Toda vez que formos falar alguma coisa que não vem de ti, impede-nos, tira de nossa mente, tira de nossos lábios. Ajuda-nos, Senhor, a levar tão somente tua doce e maravilhosa palavra. É o que nós te pedimos. E desde já, gratos, te louvamos. Amém e amém. Irmãos, domingo continua. E domingo precisamos que você esteja com tua revista. Ela será muito importante. Vamos agora louvar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor por esse momento tão bom. Nos ajude com as ofertas, irmãos diáconos, né? Talvez tenhamos irmãos que também queiram dizimar. Vamos bendizer o Senhor. Glória a Deus. Meu bem, nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor.